agora de uma febre, os bebês reborn, né? Eles conquistaram milhares de mulheres, principalmente aqui no Brasil. Inclusive, tem várias famosas também. Algumas cuidam dessas bonecas, gente, como se fosse assim, ó, um bebê de verdade. Só que isso vem causando uma polêmica nas redes sociais. Olha só. A mulher desabafa sobre a rotina pesada de mãe. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores para mim. Ela diz que o Bento está com febre. Preocupada, avisa que vai levá-lo ao hospital. Tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou. Lá conta que o filho fez um check-up e que os médicos passaram os remédios que ele precisava. Ela ainda dá mamadeira pro bebê. Muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui para ver se a medicação fazia efeito. Bebê? Sim, mas não é qualquer bebê. É um bebê reborn, um boneco tão realista que até parece de verdade. Pasmem, o bebê mexe a boca e abre os olhos. Dobrinhas nas pernas, veias, boca desenhada, redemoinho no cabelo e até penugem. É idêntico. Parece um bebê de verdade mesmo. Chama muita atenção, Chama. mas não é só a aparência realista que impressiona. A grande polêmica está na rotina. Não para manter a boneca limpinha na estante, mas por tratá-la como filha de verdade. Tá conseguindo fazer o cafezinho aí pra gente? Sim, mamãe! Ah, eu sei, mamãe! Você sabe? Mulheres que compartilham detalhes do dia a dia com os bonecos. Rotina de quem tem um recém-nascido em casa mesmo. Acordar de madrugada, preparar o leite, passear no mercado. E no fim, coloquei ela no sling pra ficar mais protegida. E até na praia. Aqui, até a vovó entra em cena. Uma delícia, ela amou. Até a vovó brincou com ela. Meu, na boa, se for um treinamento pra ser mãe no futuro, legal. Agora, se não, sei lá, é mais pra criança mesmo. Minha filha tem uma reborn aí. Se a pessoa se sente bem assim, que seja, né? Não tá atrapalhando a vida de ninguém. É uma forma delirante de substituição afetiva. Mamãe, a Molly quer uma mexerica, eu posso dar pra ela? As publicações se espalharam, viraram febre, milhões de visualizações, fãs e críticos. O uso de bebês reborn é usado em alguns tratamentos, principalmente para idosas que sofrem de demência. Para que eles se acalmem, diminuam a ansiedade, diminuam a solidão, a agitação e principalmente a saudade. Bonecos feitos para parecer gente e mulheres que vivem para cuidar. Pode até ser divertido, mas até que ponto a fantasia se mistura com a realidade? Eu acho que foi um mal entendido, porque o que as pessoas estão levando em consideração não são esses casos em exceção, esses casos raros. Eles estão levando em consideração as mulheres que fazem novelinhas. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. É tipo uma reunião, igual qualquer pessoa faz, igual homens fazem reunião de carrinho de controle remoto. É a mesma coisa, né? É importante que se faça uma avaliação clínica para entender como está o mundo interno dessa pessoa que está fazendo essa troca, né? Essa substituição afetiva, fugindo da realidade. Pois é, gente, ó, a discussão é sobre essa fuga da realidade para muita gente. Substituir o afeto pelas pessoas por uma boneca, né? Para onde será que a nossa sociedade está caminhando? Esse é o nosso assunto de agora, ó. A gente recebe aqui no estúdio Luana Marocchio. Tudo bem, Lu? Obrigada pela sua presença. Tudo Boa jóia. tarde. Boa tarde a todos. A gente também recebe aqui a Kátia Valesca, que a filha dela tem uma bebê reborn, né? Você até trouxe. Sim. A gente também recebe aqui ó, o Trumpzinho, que é o filhinho do Michel Bermudes, junto com a Samira. Obrigada, Michel, por contribuir com o nosso estúdio. Mas vamos lá, Kátia, o que você acha das pessoas estarem levando o que era para ser uma brincadeira para o mundo real? O que você achou disso? Eu acho isso tipo um fanatismo, né? Porque logo, quando eu comprei a bebê reborn para minha filha, estava assim, no auge. Mas por que eu comprei?
porque ela é sozinha. Ela tem 2 irmãs, mas que não fica conosco, né? Não mora comigo, mora cada uma com a sua mãe. Aí, por ela ser criada no meio de adultos, aí eu falei assim, vou comprar uma bebê reborn para ela se sentir acolhida, né? Alguma coisa assim parecida. Aí comprei, dei, mas tipo assim, não a ponto desses fanatismos que está hoje, né? De levar para médico, de receber, de processar, entendeu? Porque muita gente, Roberta... A gente não parar no hospital, gente, com bebê reborn. De ir em certos lugares com bebê, com uma boneca, para entrar numa fila. Entendeu? Você já viu cenas assim? Já vi. Você já viu isso na rua? Já vi. Vi até dentro do ônibus, no dia com a minha filha se assustou. Falou, mãe, isso não é certo, é uma boneca. A pessoa tem que se levantar pensando que é uma criança. Você está entendendo? Luana, o que está por trás desse comportamento? Olha, falando bem assim, grosso modo, o que está por trás é essa carência afetiva gigantesca, né? As pessoas utilizam esses vínculos simbólicos como ato de expressão, mas bebê reborn não é afeto, né? Algumas pessoas até vão comparar com pets, mas que tem outra realidade totalmente diferente. Tem estudos científicos comprovando que pets realmente, né, liberam substâncias, né, neurotransmissores para o bem-estar de pessoas com tratamento de depressão, entre outros transtornos, outras doenças. Enfim, esse tipo de vínculo simbólico não substitui relações. E, infelizmente, a nossa sociedade está caminhando cada vez mais para esse isolamento social, emocional, né? Porque simplesmente não querem amadurecer. Aí tem gente que fala assim, mas é uma diversão, né? Até que ponto pode ser encarado como uma diversão e até que ponto fala assim, não, já passou do limite? Quando não sustenta um isolamento social na qual você não quer passar por esses enfrentamentos que as relações necessitam, né? Porque é assim que uma sociedade evolui, é assim que a gente vira gente. Quando você não está reforçando crenças disfuncionais, isso está ainda dentro, né, de uma questão adaptável. Mas quando ultrapassa essas questões, né, você se isola cada vez mais. Porque as pessoas relatam assim, Beta, é muito difícil viver com um ser humano. É melhor você ter um cachorro, você ter um gato. Melhor você ter um bebezinho reborn. Porque, óbvio, não dá trabalho, entre aspas, né? Um pet até que dá, porque você tem que ter toda a responsabilidade afetiva, financeira, enfim, social. Agora, um bebezinho desse, não. Ele vai atender tudo o que você quer. Só que quando se trata de relações humanas, as pessoas não querem mais serem contrariadas, né? Elas estão envelhecendo, né? Elas estão ficando velhas antes de ficarem sábias e não querem ser contrariadas, elas não querem ter que dar o braço a torcer, elas não querem ter que dialogar, né, sobre as questões que desafiam a gente. E não é de se assustar, gente? Pensar, por exemplo, em influenciadoras que vão para as redes sociais para mostrar demandas com a boneca. Não é apresentar a boneca como um brinquedo. Eu comprei uma roupinha nova para minha boneca. Quando a gente era criança, a gente comprava. Você comprava roupinha para sua boneca? Sim. Ok, isso é uma coisa. Comprei uma casinha para minha boneca. Ok, isso é uma coisa. Agora, demandas de rotinas. Não é de se assustar? É muito de se assustar. E é incrível, assim, infelizmente, como as redes sociais têm esse poder, né? Porque, geralmente, essas coisas mais disfuncionais vêm de influenciadores. Eu respeito o trabalho de cada um sabe a dor e delícia de ser o que é. Mas quando vem de questões, né, bem similares às questões humanas, mas elas não são humanas, isso preocupa muito a gente, né? Porque imagina, você vai querer tratar melhor uma coisa que não existe, né? Que não dá um retorno emocional do que tratar o seu vizinho, por exemplo, segurar a porta de um elevador. Ter empatia, ter as emoções necessárias para uma sociedade civilizada e com respeito ao próximo, né? E, Kátia, você como mãe, você que sabe o que é acordar de madrugada, Sim. o que é preparar uma janta, o que é ficar atento com uma criança em casa. Como é que você se sente quando você vê uma pessoa se dedicando dessa maneira para uma boneca? Eu acho um pouco de fanatismo, né? Porque, poxa, tantas crianças precisando ser adotadas, entendeu? E é pessoa com uma simples boneca. Bem como uma ofensa, né? Não é? Tantas crianças precisando de um lar, entendeu? E muitos aí comprando uma boneca, enquanto muitos aí precisando ser adotados. Uma coisa é quando a gente utiliza isso como real brinquedo. Né? Sim. Quando está ali no mundo da fantasia, no mundo lúdico.
Outra coisa é quando a gente leva isso para a realidade. E quem falou sobre esse assunto com a gente, sobre esse tema, foi ele, Michel Bermudes, nosso querido apresentador, parceiro aqui da TV Vitória. Vamos ver o que ele disse. Ei, gente, ó, tô adorando esse tema no Fala, Robertinha e toda a equipe aí, os telespectadores também. Eu tenho, gente, na verdade eu tenho 3 bebês reborn, né? Eu tenho a Samira, o Ângelo e tenho o Michelzinho, que fica com a minha mãe, que eu dei de presente pra ela. Mas assim, a minha opinião sobre essa polêmica toda é que a gente precisa separar as coisas. Isso aqui é um boneco. Eu sei que isso aqui é um boneco. Eu não fico amamentando, dando banho e tal. Então eu acho que as coisas, elas, até porque eu entendo que a gente precisa separar realmente a nossa vida real do lúdico. Então eu sou uma pessoa que já gosto muito do mundo lúdico, né? Então eu sou colecionador de brinquedos, eu coleciono bonecas, é uma outra vibe. Agora, daí ao ponto de uma pessoa chegar, levar um boneco desse no hospital, consultar um médico, aí eu acho que já entra numa seara que é mais complicada. Eu acho que já tem a ver com carência. Você não pode transferir para um boneco sentimentos, né? Emoções. Então, esse boneco aqui, ele pode até preencher algum vazio dentro de mim, mas eu sei separar. Eu sei que é um boneco. Você conversa? Eu converso, não. Eu brinco. Eu falo, ai, que bonitinha, tal. Mas ela não me responde. Então, eu acho que esse limite entre a ficção, a realidade, o lúdico e a vida real, que é de viés, a gente precisa entender. A partir do momento que você não consegue separar, aí já pode ser uma patologia. E aí me preocupa. Beijo, Michel. Obrigada pela sua contribuição com a gente. A gente bateu um papo antes na redação. E o que o Michel disse, né? Michel, ele é uma pessoa que gosta de brinquedos. Brinquedos em geral. É disso que a gente precisa diferenciar, né? Uma coisa por exemplo, a sua filha, né? O que é, para ela, é uma boneca. Sim, para ela. Não é um bebê. Não, para ela é uma boneca, entendeu? É tanto que esse ano, em julho, ela faz 15 anos. Aí eu falei assim, minha filha, eu vou pegar a sua boneca e vou vender. Ela disse, não, mãe, não vende não. Dá para uma criança que precisa, entendeu? Porque, de repente, a carência que ela tinha de uma irmã pode passar para uma outra criança, né? Que não pode ter uma irmã igual a ela, né? Era um brinquedo, Michel usou uma palavra certa, colecionador, né? Ele tem as questões dele com a Xuxa desde... Ele já vem nesse rolê de colecionar coisas e objetos. Ó, tem muitos comentários aqui. Roberta, ter filhos está tão caro que estão preferindo inventar uma realidade. É a opinião da Vilmar, lá de Jardim da Penha. Também tem outro comentário. Boa tarde, Roberta. Aconteceu com a minha vizinha de 63 anos. Ela levantou no ônibus para dar lugar a uma pessoa. Quando ela percebeu, era uma boneca. Tem gente, vocês estão rindo? Tem gente rindo aqui, tá? No estúdio, o negócio é sério. Tá? Era uma mulher que estava com a boneca no colo, imagina. Tem gente dizendo, boa tarde, para mim é triste ver esse fanatismo. A minha irmã se apegou a um boneco, né, um bebê reborn, quando estava com depressão. Graças a Deus, ela se curou da depressão e doou o boneco para uma criança. Tem gente dizendo, tenho 49 anos, já tenho 3 filhos, homens, e gostaria muito de ter uma menina, mas Deus não me deu. Agora eu quero uma dessa. Luana, qual é o cuidado para quem quer? Para quem acha bonito, para quem acha fofinho, mas para não se tornar, não virar esse afeto todo que a gente tem visto. É exatamente o que eu falei, né? Você não fortalecer suas crenças disfuncionais, né? Uma coisa é eu achar bonitinho porque eu não tive uma netinha, de repente os meus netos podem brincar comigo e com esse bebê representando esse vínculo simbólico, né? Esse objeto e não algo real. A gente precisa muito fortalecer os nossos valores dentro de casa, né? E entender que viver não é fingir que está vivendo. Era o gancho que eu ia fazer sobre as influencers, né? Como vende muito e elas ganham muito dinheiro com isso, é uma vida de mentiras, né? Não à toa a maioria delas está sempre tão adoecida mentalmente, passando por transtorno de ansiedade, depressão. Então é isso, vínculo não é roteiro, a vida ela é impermanente, ela perpassa por questões assim, que às vezes a gente acha que não vai dar conta de superar.
Achei muito legal esse exemplo da irmã da outra, né? Com um bebê, enquanto curava uma depressão. É entender que isso daqui é um momento, qual é o lugar que isso está ocupando na tua vida. Acho que é importante saber disso. Perfeito. Ó, gente, teve casal que foi parar na justiça. O casal separou, quem vai ficar com a guarda da bebê? Vê se pode, gente. É demais, né? Ó, Trumpzinho, você fica aqui. Donald, tá? O filhinho do Michel tá aqui. Kátia, ó, beijo pra você. Obrigada, Lu. Voltem sempre, viu? E, ó, hoje é quarta-feira. Bora dar uma voltinha lá na